Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de investigar as coisas? Quando você vê algo na natureza, você amplia aquele olhar cientista e quer saber tudo sobre por que aquilo está ali, como é a história disso. Alguns anos atrás eu conheci uma gruta chamada Gruta de Maquiné, que fica próxima a BH. E eu fiquei muito encantada. Mas eu fiquei também encantada com a história daquela gruta. Essa gruta, ela foi descoberta por um fazendeiro, Joaquim Maquiné, que tinha o sobrenome de Maquiné, em 1825, se não me falha a memória. E esse fazendeiro viu que tinha algo muito ali diferente, mas ele não explorou profundamente. Depois de um tempo, é que um cientista, Peter Land, resolveu aprofundar naquela gruta. Esse cientista, ele só veio 9 anos depois e ele ficou assim impressionado com a riqueza e com a beleza natural. E quando eu estava ali visitando aquela gruta e conhecendo um pouco daquela história, eu comecei a prestar atenção nos detalhes. Hoje, aquela gruta é toda iluminada. A gente fica assim encantado com tudo. Nessa cidade que também, Cordisburgo, que também é a cidade de Guimarães Rosa, uma pequena cidade perto de BH. Ela passou a ser uma cidade de muito mais valor, porque descobriram uma grande riqueza ali. Mas de nada valeria aquela gruta se tivesse ficado só com o olhar de fazendeiro, se não tivesse alguém com uma expertise de explorar os detalhes e de pesquisar mais profundamente. Não iria adiantar, precisaria de um olhar mais apurado. E por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo eu quero falar de algumas coisas que ficam alojadas nas nossas grutas do inconsciente. E a gente vai perceber que a gente tem opção. Ou a gente faz a postura do Joaquim de Maquiné. Ó, tem alguma coisa ali, mas não sei direito, parece que é uma coisa bonita ou boa, mas eu não sei. Ou a gente faz a postura de Peter Land. Ou deixa eu ver o que tem ali. Com a programação neurolinguística é um dos caminhos que eu conheço seguros, um caminho seguro para a gente investigar o que tem no nosso inconsciente. E assim como na gruta, às vezes a gente vê aquelas pedras com um formato rústico, parece sem graça, sem nada, mas quando a gente chega bem perto, tem ouro ali. Assim é a nossa vida. Nós temos muitas marcas que estão registradas em nós. Nós aprendemos, e eu já falei disso antes, que a programação mental no cérebro, ele começa desde a vida uterina. O estado emocional da mãe pode programar muitas coisas e deixar muitos registros no futuro bebê, né? Naquela criança e naquele adulto. Uma coisa que eu tenho estudado bastante é sobre as feridas emocionais. Segundo Lise Bourbeau, existem 5 feridas emocionais. Eu vou falar delas, mas eu quero aprofundar em uma especificamente. Então, algumas feridas emocionais são a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. São essas 5 feridas que de alguma forma todos temos um pouco disso. Algumas pessoas têm essas feridas muito fortes e profundas e outros têm um pouco mais superficial. Primeiro vamos entender, quando nós machucamos algo, eu machuco meu braço, o que eu faço? Eu vou lá
e cuido da ferida. Se for um arranhãozinho, eu coloco um band-aid para proteger. Se for uma ferida mais profunda, o que eu faço? Eu preciso cuidar, higienizar. Eu preciso ir num especialista, né? Um médico, e enfaixar ou engessar. O enfaixar e engessar é uma proteção que é necessária. Mas a gente fala, eu estou com meu braço machucado. E não fala, eu sou machucado, eu sou enfermo por causa do braço. A gente não faz isso. E todas as vezes que uma pessoa encosta nessa ferida, você reage. Mesmo que seja um encostar, um esbarrão bem assim suave, esse esbarrão, essa esbarrada, esse toque pode fazer doer muito. O que acontece com as feridas emocionais? Muitas vezes nós não tratamos como nós tratamos uma ferida física. A ferida emocional, ela vem e ela fica lá naquela gruta, escondida. E às vezes a gente não quer visitar aquela gruta no nosso inconsciente. Só que, para nos proteger, nós criamos um jeito de ser na vida. Na PNL nós chamamos isso de identidade. Então, fazendo essa analogia de uma ferida física com uma ferida emocional, psíquica, emocional, muitas vezes nós não olhamos para a ferida, nós associamos a ferida como se nós fôssemos um problema. Ao invés de falar, eu passei por uma experiência na minha vida que quando minha mãe estava me esperando, ela era muito jovem e ela achou que não era o momento. E eu experimentei o sentimento de rejeição. Isso é dissociar e olhar para a coisa como ela é. Que é diferente disso, eu sou rejeitado. Sempre fui, desde a vida uterina. E quando você fala eu sou, para uma ferida, você não tem a ferida, ela é que te tem. Já falei disso nos vídeos anteriores, o seu eu sou é o que você tem de mais sagrado. Então a primeira coisa, organiza isso na sua cabeça, na sua mente. Aconteceu isso no passado e isso deixou uma marca. Eu me senti assim. E assim como a ferida que tem aqui no braço precisa de cuidados, a ferida emocional também. Só que muitas vezes nós arranjamos uma forma de nos proteger. No braço a gente coloca uma faixa ou um gesso, dependendo do que aconteceu. E aqui, quando se trata do nosso emocional, daquele registro que machucou o nosso coração, né, que deixou uma âncora negativa, como a gente fala na PNL, a gente muitas vezes trata aquilo querendo evitar sentir de novo. E a proteção que a gente cria é algo que faz com que a gente realmente se proteja de entrar em contato com a ferida, mas por outro lado, a gente nunca é a gente mesmo. Eu tenho falado muito sobre vida que vale. Fazer valer esse tempo aqui só faz sentido se eu for quem eu vim para ser. Mas quando eu crio um sistema de proteção muito grande para evitar tocar na minha ferida, eu não estou sendo eu mesma. Deixa eu explicar isso melhor. Quando nós temos a ferida da rejeição, tudo o que acontece externamente, que tem a ver com me sentir excluído, me sentir rejeitado ou rejeitada, aquilo faz a ferida sangrar. Nas pequenas coisas. Por quê? Porque a ferida é minha, mas o que está acontecendo lá fora funciona como gatilho que traz de volta a sensação. Então, as pessoas vão almoçar e não te chamaram. Se você não tem essa ferida, você fala, ô gente, vocês foram aonde? Eu quero também, estou indo.
posso. Mas se você tem essa ferida, o seu jeito de reagir é totalmente diferente, tá vendo? Sou rejeitada mesmo, sempre fui. Ninguém quer saber de ficar comigo. Nada que eu faço faz as pessoas gostarem de mim. Essa conversa que você vai tendo com você vai tornando a ferida maior. Geralmente a pessoa que tem a ferida da rejeição muito exposta, muito grande, qualquer coisa que acontece e que ela tenha a chance, né, de sentir rejeição, ela sente. Só que ela não faz isso conscientemente, ela não faz porque quer. Toda pessoa que fica assim, nada que eu falo tem valor, também eu não sei nada disso, começa a falar nada, ninguém, ela começa a mostrar para gente que tem esse conhecimento de visitar os departamentos das grutas internas subjetivas, isso é uma informação valiosa. Deixa eu dar uma pausa aqui para exemplificar isso. Recentemente eu estava numa reunião, numa empresa, e nessa reunião tinha um gestor que tinha uma característica que tinha muita ferida da rejeição. Por que eu sei? Porque ao conversar com a pessoa você nota. Para começar com a postura física, a fisiologia. Geralmente o ombro é mais arqueado como uma forma de esconder o coração, esconder o que sente. E são pessoas com até o tom de voz é mais fraco assim. A pessoa parece um pouco mais tímida. Mas era uma excelente pessoa. Então nessa reunião que tinha umas 6 pessoas, esse gestor começou a falar, coisa rara que geralmente quem tem rejeição evita falar, e na hora um outro entrou com um tom de voz mais forte e junto com ele, interrompeu. Nesse momento ele se calou e o outro começou a falar. Quando o outro terminou de falar, a reunião já estava seguindo normalmente e aquele que ia falar já tinha se recolhido. E nesse momento eu falei, eu ouvi você iniciando uma fala. Aí ele falou, mas não é nada. Aí eu vi que tinha ferida mesmo. Não, mas não é nada, não é importante não. Pode seguir a reunião. É mais ou menos assim, tipo, eu não sou ninguém, eu não acrescento nada. Essa é a crença que precisa ser olhada. E naquele momento eu voltei para aquele gestor e falei, mas eu quero te ouvir. Se você sentiu vontade de falar, é porque realmente você pode contribuir. E a gente quer te ouvir. E quase que insisti. E ele falou. E o que ele falou agregou muito na reunião. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos uma ferida emocional, nós usamos uma estratégia para proteger essa ferida e essa estratégia é o escapismo. Então é mais ou menos assim. A ferida é a rejeição e é uma das feridas que dói muito. Rejeição, ela dói muito. Bem provável que todos nós em algum momento experimentamos isso. E para a gente sobreviver a essa ferida, nós criamos um jeito de escapar. Escapismo. Escapismo é o sistema de proteção que nós usamos. Por exemplo, uma pessoa que tem esse sentimento de rejeição é uma pessoa que também tem a crença. Qual é a crença? Eu não sou importante. Ela confunde o que ela experimentou, o comportamento com quem ela é. Então, se ela tem a crença, eu não mereço, eu não sou importante, eu não acrescento, eu não agrego, uma das coisas que vai acontecer é dela fugir de criar raiz nos relacionamentos. Quando ela está num relacionamento e ela sente que pode aprofundar, ela vai preferir sair fora. Por quê? Porque ela tem uma experiência do passado que pessoas muito importantes para ela rejeitou e para se proteger, ela também não se permite. A outra coisa que acontece
é que a pessoa que tem essa ferida muito grande, ela muitas vezes não se banca, não se garante, não se posiciona. Qual é o remédio para a rejeição? Ocupe seu espaço. Ocupe o seu espaço. Ocupe o seu papel. Quando você entende, imagina uma mãe que tem esse problema de rejeição, ela não se posiciona nem com os filhos. Então ocupe o seu espaço. Pare de pedir licença para colocar sua opinião. Você é importante. Qual é o seu verdadeiro papel? Conheço mulheres que têm isso muito forte. E o que acontece? Elas colocam essa identidade do escapista, né? Daquele que não pode aprofundar, que escorrega igual quiabo, que está saindo das relações, e ela só fala amém para o marido. Daqui para dentro ela está contrariada, está doente, de repente está até tomando remédio, mas ela só fala amém. O que ele fala tá bom, o que é do jeito dele tá bom. E é incrível que a pessoa que sente a rejeição, ela pode atrair uma pessoa que vai ser como um agressor. Por sentir a rejeição e não lidar com ela muito bem, não separar a ferida dela, ela se acha impotente, inconveniente, tudo. E a relação dela com ela é uma relação ruim. Então, nessa situação em que a pessoa se anula, a pessoa só está falando amém para o companheiro, para o cônjuge, chega um momento que essa pessoa também não acrescenta. Ele olha, peraí, tem uma sombra aqui. O que fazer? Ocupe seu espaço. Pare de pedir tanto perdão, tanta desculpa. A pessoa que tem rejeição muito forte, ela já liga para dizer, você desculpa se eu estou incomodando, você desculpa, você desculpa. Mas por que isso existe? Que a autoestima é extremamente frágil. Qual é o caminho? Aprenda a se autoconhecer. Investigue nessas grutas internas aí do seu inconsciente. Uma grande riqueza que tem aí. A partir do momento que você vai com esse olhar de cientista, você vai percebendo que você pode olhar diferente para a sua vida, para a sua história. E tem 3 coisas sobre isso que eu sugiro. Na programação neurolinguística nós falamos reenquadrar a situação. Eu não posso mudar a minha história, posso mudar uma moldura, posso botar uma moldura diferente. O reenquadrar a situação significa, se eu senti rejeição no momento em que eu estava no útero, não era sobre mim. Era sobre a situação da minha mãe naquele momento. Então, por exemplo, a mãe é muito jovem, não tem condição ainda de dar àquela criança o que ela precisa. Então, naquele momento, ela sente, ai meu Deus, isso não era a hora. E só isso pode criar um registro na criança. Então, olhar com um olhar de adulto hoje para aquela criança e falar, coitada da minha mãe, ela era muito jovem. Ou, nossa, ela tinha vários outros filhos e ela teve medo de não conseguir me criar direito. Isso na PNL é busca a intenção positiva do comportamento. E eu consigo ampliar a minha percepção. Quando eu percebo, não é sobre mim, é sobre a circunstância. Uma outra situação que eu posso ver é se eu percebo que que esse sentimento de rejeição veio na infância. Isso acontece às vezes. A mãe tem um outro filho e a mãe quer cuidar daquele filho que acabou de nascer ou coisa assim. Vamos imaginar que você não veio depois, você já estava lá quando a mamãe ficou grávida de novo. Imagina a minha mãe que teve 10 filhos, teve 12, mas, né, nós somos 10. Então, o que acontece? Aquela mãe, ela pode sim ter experimentado um sentimento. De novo, não é sobre você.
E quando você é aquele que já estava lá na infância e a mãe foi cuidar de outras coisas, não significa que você está sendo rejeitado. A gente confunde rejeição com abandono. A rejeição é eu não te quero, eu te ignoro, eu te repudio. O abandono é você está aí, mas eu tenho essas prioridades. Quantas vezes, né, tem um filho que tem uma demanda de atenção maior, de sentimento, de questões físicas, saúde física, e o pai e a mãe têm que cuidar, e aquele filho ainda pequenininho fica meio que a Deus dará. Reenquadrar isso é muito importante quando você fala, não é sobre a minha pessoa, é sobre uma emergência. Eu não fui rejeitado. Eu fui deixado de lado por um tempo. Então isso ajuda a gente clarear, levar novas informações para a gente ter uma representação mental que ajuda a gente a se sentir um pouco melhor sobre a situação. Então, a primeira coisa, separe a ferida de quem você é. Não é sobre você, é sobre a situação ou é sobre a circunstância. Segunda coisa, aceite que você se sentiu assim. Eu não posso mudar nada que eu não aceito. Reconheça, acolha, realmente eu tenho essa ferida, eu nutri essa ferida por muito tempo, isso me faz não me posicionar na vida. Reconheça que você tem isso. E a terceira coisa, amplie o seu sentimento de amor por você. Aprenda a nutrir sua autoestima, aprenda a ser uma ótima companhia para você. Tire o ouro dessas situações que você olha para elas, elas são ruins, são feias. Separe a ferida de você. Olhe para as crenças que você instalou a partir dessas feridas. Eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente. Olha para isso. Tome consciência. Quem está criando esse jeito de pensar? É você. Então, minha sugestão da F5 aí, atualize. Olhe para isso com o olhar de quem te ama, com a pessoa que tem maturidade. Mude a sua forma de agir. Comece um passinho de cada vez. Por exemplo, o que você pode fazer hoje para poder se aceitar melhor, mesmo com toda a sua história? E sabe o que mais? Eu vou parar de ficar na vítima. Uma coisa é, você está machucando meu braço. E outra coisa é, eu tenho uma ferida aqui que eu preciso curar. E aqui, na ferida emocional é igual. Você está me criticando, você está me rejeitando. Não, eu tenho uma ferida aqui. Eu preciso me amar mais, preencher essa minha necessidade, porque aí, se o outro me convida para ir junto ou não, eu vou ficar bem. Por quê? Porque eu aprendi a ficar bem comigo mesmo. E os ganhos para a gente reprogramar a nossa mente, para curar essas feridas, é muito grande. Porque a vida precisa da gente inteiro. A vida precisa do nosso melhor. Quanto mais eu estou grudado nessas feridas, menos eu estou em condição de construir relacionamentos valiosos, de viver uma vida que vale. E se você ainda não conhece sobre a programação neurolinguística, saiba que esse é o caminho e conte comigo para te apoiar. Esse é o caminho que eu escolhi, devem existir outros, mas esse é simples, eficaz e é como um atalho. Que tal? Ao invés de a gente ter a postura do fazendeiro, tipo, tem uma coisa ali, a gente ter uma postura de um cientista curioso. Compreender tudo que está aqui no nosso mundo interno. Tirar as cascas e descobrir o ouro. Catar as joias das nossas experiências. E você vai perceber que nós vamos nos sentir muito
mais preparados para lidar com toda e qualquer situação na vida. Fica aí um pouquinho mais sobre ferida emocional, sobre a rejeição. Aprenda a se acolher, não cobre tanto de você. E experimente usar a frase do nosso querido Michael Hall, grande especialista da PNL, pai da neurosemântica. Eu sou gloriosamente falível e está tudo bem. Eu sou humano e está tudo bem. Ao invés de achar que você não é bom o suficiente, mude. Olhe para você com mais amor. Seja uma ótima companhia para você. Se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. E me deixe saber como é que esse vídeo, comenta aí, tocou você, se tocou. Curta, compartilhe e saiba que eu estou aqui para ajudar você a despertar o seu melhor para você viver uma vida que realmente vale.